São hoje meus convidados, Luís Filipe Carvalho e Steven Santos. Ambos, muitíssimo obrigado pela vossa presença uma vez mais. Estamos aqui perante um início das represálias de Isabel dos Santos em relação a Fernando Henrique pela sua aparente preferência pelo CaixaBank. Enfim, confesso que não sei se lhe consigo chamar represálias, não é? Agora, parece-me que a coisa estava mais ou menos, ou seja, a continuidade do Dr. Ulrich estaria mais ou menos vista ou revista entre todos os acionistas aqui há uns tempos esta parte, e parece-me a mim, pode ser só apenas impressão, que depois de todos estes últimos desenvolvimentos isto possa ter tido aqui algum volte-face, não é? Também me parece que esta proposta não passou quase por uma margem mínima, para aí de 3 ou 4%, se eu não estou em erro, mas passará a partir do dia 1 de julho, porque nesta altura o CaixaBank, que já deu indicação de que apoia a continuidade do Dr. Ulrich e da sua equipa por mais um mandato, pelo menos mais um mandato, pela CaixaBank parece ser que isto é um assunto que esteja assegurado. Quem de facto fez cair a proposta foi a Santoro. E, portanto, poderá haver essa tentativa, essa tentação de dizer que poderá haver aqui uma represália e tal. Também é verdade e também é público que, a páginas tantas, a administração do BPI, enfim, o Dr. Ulrich não era, enfim, era o seu porta-voz, não é, máximo, não é? Terá demonstrado aqui algum, não diria preferência, mas estaria mais de acordo com a estratégia da CaixaBank do que propriamente da Santoro. Pode ser uma leitura, pode. Steven, do seu ponto de vista, porque de facto nós estamos, como o Luís explicava, isto tudo pode cair por terra assim que houver a desblindagem dos estatutos e cada acionista votar com o capital que verdadeiramente tem no banco e, portanto, obviamente, por isso é que também se justificam assim as declarações de hoje de Fernando Henrique a dizer que à partida é expectável que possa vir a cumprir mais um mandato. Sim, nesse sentido acredito que sim, quer dizer, ele está claramente mais alinhado com o acionista já histórico do BPI, com o CaixaBank, que certamente estará de acordo com essa estratégia mais europeia, continental e não ter uma exposição lusófona ou fora da Europa, e nesse sentido acredito que ele esteja bem posicionado para fazer mais um mandato à frente do BPI. Quer dizer, olhando para os resultados que saíram também esta semana, a margem financeira acima de esperado, no entanto os resultados desiludiram e olhando para os lucros agregados do grupo, vemos que há ali uma excessiva dependência da unidade angolana, não é? Precisamente era aí que eu ia fazer a pergunta, assim, o BFA representou mais uma vez uma fatia de leão nos resultados do BPI. Portanto, isto põe aqui algum em risco o futuro do BPI tal como o conhecemos? Sim, temos que também dissecar um pouco estes números. Efetivamente, Angola representou quase 83% dos lucros totais, que é muito expressivo. Notou-se, sem dúvida, que tivemos um mau trimestre cá em Portugal na rúbrica de operações financeiras. É compreensível, na medida em que cada banco europeu tem uma grande exposição à respectiva dívida pública. A nossa dívida soberana é uma das que tem pior desempenho este ano, em algumas maturidades até pior do que a própria Grécia, pelo toda envolvente a política que conhecemos, e por outro lado em Angola a rúbrica de operações financeiras teve um excelente trimestre, possivelmente também derivado de operações cambiais, como sabemos houve aqueles limites para tirar divisas do país, para limitar fugas de capitais, e efetivamente aí poderão ter tido alguns ganhos mais expressivos. Em termos de métricas operacionais, a qualidade da carteira de crédito deteriorou-se um pouco, por isso o crédito vencido há mais de 90 dias subiu ligeiramente. Agora, olhando para um grande plano destes resultados, claramente que é preocupante toda esta dependência de Angola, e depois pensar também que nestes ativos africanos está também ainda uma participação, ainda que residual, mas do BCI em Moçambique. Por isso acabam por ser resultados um pouco preocupantes, uma vez que se discute a decisão, não é? A separação destes ativos africanos, e ao mesmo tempo está muito dependente desses mesmos ativos africanos, e até agora estava a fazer um bom caminho em termos operacionais e agora parece que houve um pequeno retrocesso. Luís, há aqui também uma terceira via, aparentemente, sugerida agora por Fernando Henrique nesta questão da tentativa de eliminar a dependência dos ativos africanos, como exige o Banco Central Europeu. Segundo Fernando Henrique, a terceira alternativa poderia ser que o BPI comprasse a posição da Santoro em troca de ações do BFA. De que forma é que isto podia solucionar melhor o problema? Desde logo, por causa até da questão
do fluxo financeiro, não é? Enfim, nesse caso, não teria... Ou seja, o aumento da participação da Isabel dos Santos no Banco Angolano não dependeria de saída de massa monetária de Angola para Portugal, enfim. Penso que por aí poderia facilitar alguma coisa. E eu penso que esta solução que o Dr. Ulrich referenciou hoje viria também um pouco ao encontro daquilo que é as pretensões do próprio Banco Central Europeu. Não consolidando... com a posição angolana não consolidando aqui com Portugal, isto claramente retiraria risco e, portanto, isto eliminaria o risco que o BCE se tem referido e tem feito esta força toda para que se tomem estas providências. Portanto, eu penso que isto poderia ser eventualmente uma solução. Eu não lhe consigo dizer porque não tenho, claro. não tenho quantificado que os 18 e qualquer coisa por cento que a CaixaBank, que a Santoro tem do BPI, quanto é que poderiam valer em termos de valor do BFA, em termos de refletir o mesmo valor do BFA. Portanto, há uma coisa seria certa. Com esta solução, o BPI não sairia totalmente do BFA. Ficaria sempre com a participação. Mas ficaria com a participação pequenina e, portanto, também iria ao encontro responderia ao BCE responderia ao BCE. E responderia também a Isabel dos Santos, porque, no fundo, era um bocadinho isso também que ela quereria, não é? Ficar com o controle também do BFA. Portanto, eu acho que isto poderia ser uma solução, sim. Mas Mara, peço desculpa, falámos dos resultados do BPI, mas os resultados do BPI, claro que têm extrema importância em tudo isto, e no BPI, em tudo, não é? Tanto na operativa em Portugal como em todo o lado, mas este assunto que estamos aqui a falar, porque não nos podemos esquecer que está uma OPA em vigor. Exatamente. Não é? À espera, não é? E, portanto, estes assuntos da OPA, de como é que se vai fazer a troca de participações, se finalmente se chega a acordo ou não chega a acordo, se o BCE vai esperar mais tempo ou não vai esperar mais tempo até desencadear a multa que se falou, eu acho que não vai, até porque já disseram que este assunto da OPA é um assunto pertinente e, portanto, há que esperar para ver. Pronto, era só para evidenciar... Mas isso acha que, se esta situação se arrastar muito mais, nomeadamente se tivermos que esperar muito tempo pela OPA, isto vai deteriorar o valor do banco? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu reparo uma coisa, a alteração dos estatutos e a desblindagem dos mesmos... Esta revisão entrará em vigor a partir do dia 1 de julho. E a partir do dia 1 de julho será possível ao CaixaBank votar com os seus 40%, não com os 20%. Não são 40%, são ligeiramente mais do que 40%. E, portanto, este tema da recondução da atual administração do BPI, penso que passará a poder ser possível. Portanto, e tudo o resto será mais fácil de tratar. Naturalmente, devemos ter litigâncias no meio disto tudo, quer-me a mim parecer. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda sobre esta questão das várias vias possíveis para reduzir a exposição aos ativos angolanos, parece-lhe que a ideia de que a consolidação do BFA no universo CaixaBank seria mais proveitoso para o BPI, tendo em conta a importância que o BFA tem para os resultados do BPI? Sim, acho que de uma forma sim, no entanto a estratégia de longo prazo e que está definida há alguns anos não será essa. Por isso, aí já não veríamos o BPI como grupo, mas sim o BPI como parte de um grupo maior ibérico. É um banco regional, mas em crescendo, com boas métricas operacionais, que é o CaixaBank. Agora, relativamente à minha opinião sobre esta terceira via, que começa a ser bastante comentada, é que conceptualmente parece-me interessante, poderia ser uma boa troca de posições. Agora, parece-me a mim que a Santoro não terá grande interesse nesta troca, porque realmente os investidores angolanos, e qualquer um deles parece-me que tem um interesse comum, que é ter participações na Europa, claro, em euros, mas sobretudo líquidas. Por isso, empresas cotadas em bolsa, um nome credível, e o BPI é claramente um deles, na Euronext, em que facilmente conseguem reduzir a exposição que têm à moeda nacional, a Kwanzas, neste caso, que nunca foi uma moeda emergente muito líquida, e com estes últimos desenvolvimentos, claro, da queda abrupta, exatamente, pedido de ajuda, a queda abrupta do preço do petróleo, aumenta as dificuldades cambiais. Por isso não me parece que a Santoro demonstre grande interesse nesta terceira via. Acho que vai simplesmente isto poderia de alguma forma abrir caminho depois para se repescar aquela ideia de Isabel dos Santos depois reforçar no BCP? Se calhar nesse sentido, aí já seriam quase duas trocas, não é? Só que aí ela conseguiria salvaguardar uma presença num banco cotado, na Europa, em euros, e não numa moeda emergente. E, efetivamente, nesse sentido, poderá fazer sentido, só que aí
a adicionar à história já bastante complexa do BPI, ainda vamos acrescentar uma segunda, que é também a gestão e a estrutura acionista do próprio BCP. Bom, meus senhores, vamos passando ao tema seguinte que vamos analisar hoje. A Fed manteve inalteradas as taxas de juros nos Estados Unidos. O Banco Central norte-americano reafirmou a estratégia de prudência na política monetária, enquanto aguarda por maior robustez no crescimento económico. A Fed não mexeu nas taxas de juro, uma decisão que já era esperada nos mercados financeiros. O Banco Central norte-americano considera que o crescimento da atividade económica parece ter abrandado, apesar da melhoria das condições no mercado de trabalho. Janet Yellen, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, considera, por outro lado, que se mantém a expectativa para uma inflação baixa no curto prazo, ainda abaixo do objetivo da Fed, que é de 2%. A Reserva Federal reafirma assim a sua estratégia de prudência na política monetária, aconselhando apenas aumentos graduais nas taxas de juro. O Banco Central norte-americano subiu os juros nos Estados Unidos em dezembro para o intervalo entre 0% e 0,25%, aumentando a expectativa de que iriam continuar a subir este ano. Mas, para já, a Fed continua a aguardar pelos sinais do crescimento económico para alterar a política monetária. Há aqui um excesso de prudência por parte da Reserva Federal norte-americana, tendo em conta que os dados do emprego até estão a recuperar, embora depois o crescimento do PIB não acompanhe esse desempenho. Bom, se agora, muito recentemente, a notícia de que o crescimento nos Estados Unidos está a um nível, enfim, caiu um bocadinho, não é? Tanto o aumento do consumo das famílias como das empresas regrediram um pouco. O PIB cresceu, segundo os dados que disponho, de 0,5%, aqui no primeiro trimestre, quando era expectável que fosse de 0,7%. Portanto, a Sra. Yellen e seus pares, quando decidiram há poucos dias não mexer nas taxas, sabiam destes valores de certeza absoluta. Já estavam na posse dessa informação. Convencido que sim. Não é? Eu não os tinha. Mas eles de certeza que os teriam, obrigatoriamente os tinham que ter. E, portanto, mais do que a prudência, foi a constatação de um facto, que a economia não estará ainda devidamente preparada. Portanto, eles continuam, apesar de terem feito uma menor ênfase nos fatores geopolíticos, na questão das matérias-primas, enfim, que temos ouvido de quando em vez, espaçadamente, falar e dar aqui ênfase para, de alguma forma, justificar a não subida de taxas. Desta vez, parece ser que foi um comunicado muito pequenito, foi para aí de uma página, não foi mais do que isto, muito conciso, não é? E, portanto, a explicação que deram foi que, não tanto por este lado, mas pela questão do consumo interno, tanto das empresas como das famílias. Eles esperam também, e continuam a acreditar, que a inflação se vai manter baixa no curto prazo. E, portanto, conjugando todos estes fatores, apesar do valor do emprego se manter em sítios de 5%, que é uma coisa extraordinária, não é? Em termos de taxa de desemprego, a verdade é que a conjugação destes outros fatores, enfim, já não era expectável que em abril eles tivessem mexido nas taxas, o mercado já tinha descontado que não o iam fazer. Agora falamos outra vez em junho, enfim, eu penso que o mercado de alguma forma poderá não esperar também que eles mexam em junho, eu pelo menos não espero. Porque não vejo dados em termos macros que justifiquem essa decisão e, portanto, não foi surpresa nenhuma. Não foram, desde o meu ponto de vista, não foram demasiado prudentes, foram antes realistas. Nós, tendo em conta este comunicado, diz-nos que só mesmo o Presidente da Reserva Federal do Kansas é que estava a favor de uma subida de 0,5 pontos percentuais na taxa diretora. Isto, de facto, corrobora ainda mais esta tese de que provavelmente na próxima reunião nós não vamos assistir a mais uma subida. Exatamente, temos apenas um dissidente, a ponto esta George volta a ser a única dentro da Comissão a defender que deveria haver um aceleramento na subida das taxas de juros. De resto, concordo com o que o Luís diz, quer dizer, o mercado não desconta para junho, para acontecer seria muito, muito difícil, teria que haver um crescimento bastante rápido de economia, sobretudo abrangente, não só o mercado laboral que está a portar-se bem, o imobiliário também, teríamos que ter preços ao consumidor a subir, teríamos que ter, por exemplo, na sexta-feira que vem, vamos ter o relatório de criação de emprego privado e aí, além de um bom
de um bom número de criação de postos de trabalho, teríamos que ter um aumento substancial do rendimento salarial por hora, não é? Que é uma boa forma de vermos inflação nos salários das pessoas. De resto, o dólar tem estado bastante fraco. Quando saem dados positivos está fraco. Quando saem dados negativos, como é esta tarde, está fraco também. Sim. Mais notícias para o euro, portanto, e para as empresas exportadoras da zona euro. Exatamente. O euro-dólar parece que continua a apontar por uma zona de resistência que já perdura há vários meses. Outro motivo pelo qual eu também não acredito numa subida de taxas em junho é que a Yellen geralmente só fez uma vez, não é? Que foi no final do ano passado, mas ela fez uma preparação em outubro, preparou o mercado que iria muito provavelmente subir taxas em dezembro. E ela agora não está a fazer isso. A declaração realmente foi muito pequena, as atas, como o Luís disse. Muito branca. Exatamente. E o que acabou por acontecer é que o dólar valorizou-se imenso porque toda a gente fez uma pesquisa e não aparecia riscos globais, mas depois, quando se fez uma segunda leitura, estava lá explicado por outras palavras que eles estão muito cautelosos com os desenvolvimentos económicos e financeiros globais, ou seja, disseram a mesma coisa por outras palavras. Exatamente. Depois, quando o mercado percebeu isso segundos depois, recuou tudo. Agora, a esse nível, parece-me que o mercado, ou para setembro, ou então para dezembro, setembro ou dezembro, parecem-me a mim os mais prováveis. Dezembro já está praticamente descontado que irá acontecer. Os dados, entretanto, que temos vindo a conhecer dos resultados das empresas norte-americanas também não são muito entusiasmantes para pressupor que haja, de facto, uma valorização muito significativa dos salários nos próximos trimestres. Não, a verdade é que não. Já saíram, entretanto, aqui os dados das empresas, saíram praticamente metade daquilo que é o S&P 500. Agora temos que ver uma coisa. De facto, relativamente às expectativas, houve aqui uma melhoria, aponta-se para cerca de 76%, 77% relativamente aos dados que foram saindo, por comparação com as expectativas. A verdade é que as expectativas estavam um bocadinho mais em baixo e, portanto, como as expectativas estavam tão em baixo, é natural que os resultados tivessem sido melhor. Mas eu chamo a atenção que os profits caíram, por exemplo, 6,8%. Que é muito. É um bocadinho, estamos a falar de valores à volta de 2009, não é? Portanto, a verdade é que continua o S&P e os mercados norte-americanos a transacionar com múltiplos bastante elevados e eu penso que estes múltiplos só se vão desfazer um bocadinho, enfim, e os mercados terão eventualmente alguma correção, pelo menos é aquilo que eu acho, no momento em que houver, de facto, a alteração nas taxas de juros e a deslocalização da massa monetária para o fixed income. Porque, neste momento, querendo ter um bocadinho de risco, isto é, não é risco que eu queria dizer, querendo ter um bocadinho de rentabilidade, de facto, está tudo um bocadinho mais investido em ações do que propriamente em obrigações. Steven, um comentário também a estes primeiros dados que vamos conhecendo relativamente aos resultados das empresas norte-americanas. Sim, eu concordo com a visão geral do Luís, quer dizer, as expectativas já estavam um pouco deprimidas, não é? As empresas vão prestando, a maioria delas, perspectivas futuras para o ano todo, aí o dólar forte que ainda tínhamos no início do ano era uma tormenta para muitas empresas com uma componente mais exportadora, a degradação das condições da China, dos mercados emergentes, realmente fizeram com que os analistas de ações fossem baixando as expectativas, aquilo que introduziam nos seus modelos de avaliação, e agora que realmente estão a sair os números, temos algumas surpresas positivas que levam a algumas surpresas altistas, pelo menos num primeiro momento, e tem sustentado de certa forma esta subida. Olhando para fora do S&P 500, temos tido índices que agrupam empresas mais pequenas, por isso mais economia real americana, menos exposição à China, menos exposição à Europa, por exemplo. Temos tido alguma valorização do Russell 2000, por exemplo, que agrupa 2.000 empresas de pequena e média capitalização bolsista, e se olharmos para o Russell 2000 versus o S&P 500, é uma diferença abismal. O S&P 500 já está próximo a menos de 1% dos máximos relativos anteriores, o Russell está a cerca de 12% desses mesmos máximos. Por isso vemos que ainda existe alguma margem para ganhos, mas fora daquelas grandes empresas, aqueles grandes nomes mais populares ou da grande banca, quem realmente procura alguma rentabilidade, e aqui claramente com mais risco, porque são empresas mais em fase embrionária, que estão ainda a fazer investimentos, que não são nomes tão conhecidos, ainda existem soluções no mercado, só que aí também não existe o apelativo de um dividendo, por exemplo. Claro.
Por isso, que existe nessas grandes empresas. Exatamente. Há também aqui aquilo que algumas pessoas chamam de um avolumar da tempestade perfeita para este verão, mais no capítulo, obviamente, da zona euro, com a confluência da existência do referendo no Reino Unido, as eleições em Espanha e também a questão grega. Até que ponto é que todo este problema nestes três vértices do triângulo podem, de alguma forma, perturbar o desempenho a nível mundial? Podem, com certeza. O eventual Brexit seria, pelo menos logo para os britânicos, teria um choque fiscal tremendo, não é? Para a zona euro, a saída de um país tão importante como a Inglaterra teria, claro, um impacto fortíssimo, porque não nos precisamos esquecer que a Inglaterra é um forte contribuinte de todo este sistema e, portanto, não é só beneficiário, não é? Claro. É contribuinte também. Portanto, isto vem um bocadinho ao encontro daquilo que foram as palavras do Sr. Draghi durante esta semana, ao não mexer nas taxas de juros, também era expectável que não mexesse nas taxas de juros, e também, portanto, porque temos a questão da Grécia, enfim, toda esta renegociação e à volta da dívida que temos aí juntamente com o FMI e com o Banco Central Europeu. Temos também um outro fator que me parece bastante importante e que neste momento está a afetar fundamentalmente a Europa e que não os Estados Unidos, é a questão dos refugiados, não é? Claro. Isto tem um impacto também grande. Agora, penso que sim, estes três... Vamos lá ver uma coisa. A Europa para os Estados Unidos é um parceiro importantíssimo, não é? Como é para a China, como é... E, portanto, tudo aquilo que possa perturbar a Europa, relação. Enfim... E nesta magnitude, porque pode ser de uma magnitude bastante interessante, pode ter repercussões ao nível cambial, ao nível das trocas comerciais, enfim, tudo isto pode ter um impacto grande. Eu espero que não seja nada. Penso que destes temas todos, o que poderá ainda ser um bocadinho mais friendly, eventualmente poderão ser as eleições em Espanha. Penso eu. Se finalmente se conseguir uma solução governativa. Mas também na Bélgica tivemos durante quase 2 anos sem ter esta solução. Mas creio que foi um exemplo inédito no Foi um continente. exemplo inédito. E a Espanha já está há bastante tempo. À espera disso. Steven, uma última nota também para o Banco do Japão, que também na sua última decisão também ficou em pausa para esperar para ver o que é que vai acontecer. Exatamente, chegou claramente o mercado. Muitos investidores, muitas casas de investimento esperavam o reforço dos estímulos monetários. Havia até um banco de investimento que dizia que o Banco do Japão ia começar a comprar mesmo diretamente ações japonesas. Até agora o que tem feito é a compra de obrigações públicas, compra também de ETFs, por isso fundos de investimento cotados em bolsa que seguem índices japoneses, e agora achavam mesmo que iam comprar ações diretamente. Aqui o que acabámos por ter foi inação, por isso esperar para ver o impacto das medidas que já foram lançadas e que são bastante agressivas. Corte de taxas de juros para terreno ainda mais negativo, é uma coisa que está claramente em espera, quer dizer, primeiro vamos ver como é que os bancos se orientam em termos das margens financeiras, como é que a economia reage e depois eventualmente no futuro poderemos pensar. Aqui nota-se claramente é que o Banco do Japão está um pouco a passar a batuta para o Governo, portanto, para o Primeiro-Ministro, claro, para dizer, eu já fiz a minha parte, não é? Estímulos monetários. Aliás, um bocadinho à semelhança daquilo que Mário Draghi também tentou fazer. É que o Mário Draghi também já começa a fazer nos seus discursos, e o Banco do Japão diz, pronto, o Kuroda, que é o governador do Banco Central, já fez a parte dele, agora tem que ser o Governo com medidas fiscais, reformas estruturais, modernizar a economia, renovar também a força de trabalho em termos de competências, porque ele do lado dele já está a fazer bastante. E acabou por ser um choque bastante grande, quer dizer, o iene já não tinha uma valorização tão forte num dia desde agosto do ano passado, que foi bastante quente com a história do Japão, e na altura estava ainda em questão se Estados Unidos iriam realmente subir taxas de juros. Ninguém estava à espera disto, que o iene se valorizasse tanto, sendo uma divisa que tem custos só por nós a termos a nossa posse. Por isso foi claramente um exemplo de Banco Central a pressionar o Governo, o Abe, para começar a mexer, apesar do entorno de envolvente mais recente não ser muito favorável. O inquérito Tankan foi relativamente negativo. No fundo é um inquérito a gestores de compras e não foi muito favorável. O setor de serviços também tem estado em declínio recentemente. O sentimento na região Ásia-Pacífico está melhor
mas a China continua uma incógnita, não é? Em termos de contas e dados que passa cá para fora, e o Banco do Japão decidiu estar quieto e o mercado estava todo a vender ienes, toda a gente desfez as posições e o iene valorizou-se imenso. Voltou a valorizar. Meus senhores, muitíssimo Obrigado. obrigado pela vossa análise.